Antes dos discípulos saírem para proclamar a verdade do Senhor Deus, o Senhor Jesus deu uma ordem para eles: ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Está lá em Lucas 24, 49. Os discípulos não podiam sair da cidade até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles, para que eles não fracassassem e apostatassem todos. Precisava primeiro ser revestido de poder, porque senão eles não iam resistir às tentações, as autoridades, o povo ia perseguir, e eles iam fracassar, e o evangelho não teria nascido, não teria progresso no evangelho. Então o Senhor Jesus, prevendo isso, ele falou: ficai na cidade, da cidade de Jerusalém, até que do alto for revestido de poder. E eles ficaram ali 50 dias, até o dia de Pentecoste. Pentecoste significa 50. E eles ficaram ali. 50 dias após, eles foi derramado o poder de Deus sobre o seu povo, seus discípulos. Após esse trabalho aí, essa manifestação gloriosa, após a unção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, aí sim os discípulos saíram a proclamar a verdade em alto clamor. Antes do derramamento do Pentecostes, do Espírito Santo no Pentecostes, Pedro, que era um dos melhores discípulos, mais enérgico, mais corajoso, caiu diante de uma simples mulher, uma porteira, que apenas perguntou ele se ele era amigo do Senhor Jesus. Ele nem perseguição estava fazendo contra ele. Apenas perguntou se ele era amigo do Senhor Jesus. Ele diz: não conheço esse homem. Não sei de onde esse homem é. Não tenho nada com ele. E começou ali: mas você parece ser um deles, porque a tua fala parece com você é amigo dele. Ele praguejou. Por que ele fez isso? Porque Pedro estava sem o poder de Deus. E uma pessoa natural, comum, sem o Espírito de Deus, ela não tem força mesmo. Não é porque ele, não. Qualquer um outro, pode ser eu, pode ser você, qualquer um outro que não for receber o batismo com o Espírito Santo, essas pessoas não têm forças para vencer nada. É um fracasso a vida delas. E nós temos poder, nós temos gotas do Espírito Santo. Todos nós, não vou dizer que nós temos em grande medida, igual os tiveram, mas aqui, um pouquinho nós temos. E esse pouquinho que nós temos, nós vamos viver de acordo com esse poder que Deus tem nos dado. E quando nós for resistir nas provas, de acordo com o Espírito Santo que nós já recebemos, Deus vai aumentando as doses até nós poder sair vitoriosos nessa batalha. Então a gente vê umas pessoas que não têm o Espírito Santo, é um fracasso terrível. Uma pessoa que não conhece, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem capacidade de conhecer o primeiro mandamento. A gente vê aí o povo adventista da grande, os adventistas da reforma, esses pastores da reforma, parece que estudaram, fizeram lá a teologia, mas não tem, eles não sabem explicar o primeiro mandamento, eles não entendem o primeiro mandamento da Santa Lei de Deus. Eles creem em 3 deuses, como se fosse um Deus trino, uma trindade, um Deus triuno, uma doutrina diabólica, satanista, mentirosa, que vem contra as escrituras sagradas. Eles acham que aquilo ali, eles deixam de acreditar no primeiro mandamento para acreditar na doutrina da trindade. É uma pessoa que vazia,
quando as pessoas negam o primeiro mandamento, o Espírito de Deus sai dessas pessoas, Deus retira o seu poder dessas pessoas. E o inimigo entra com aquelas mentiradas dele e consegue enganar essas pessoas. E essas pessoas ficam aí falando mentiras. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus, mas tem o espírito do inimigo. Quem não tem o Espírito de Deus, tem o espírito do inimigo. Nós não temos como viver vazio de tudo. Ou nós possuímos o Espírito de Deus para nos dirigir a nossa vida, ou o Espírito de Satanás para dirigir a vida das pessoas. E é aí que fica, se a pessoa não tiver o Espírito Santo, nós precisamos orar e pedir o Espírito Santo para nos iluminar.